igreja, né? O porquê igreja, né? Que algumas pessoas acabam perguntando muitas vezes, né? E em gabinete algumas pessoas ficam de alguma forma chocadas quando nós falamos algo da seguinte maneira: entregue tudo ao Senhor, né? E algumas pessoas têm essa pergunta: ah, pastor, eu fico chocado quando se fala de entregar tudo ao Senhor, né? E por que ficar chocado? Porque ainda não entendeu o que é entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo ao Senhor é você dominar a sua própria carne, ter domínio sobre a sua carne, né? Que é o fruto do Espírito. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou perdendo o controle daquilo que o mundo diz que eu deveria ter controle ou poderia fazer. Vou desenhar. Às vezes as pessoas acham que fazer o que quer, eu fazer o que quer, eu vou fazer o que eu quiser no mundo, vou beber, fumar, bagunçar, prostituir, vou fazer o que eu quiser. O mundo prega que isso é liberdade. Carnaval, nós vemos muitas famílias foram destruídas, né? Ministérios foram destruídos nesse carnaval, né? Pessoas que se perderam, pessoas que entraram na droga por causa do carnaval, se perderam totalmente. Então, quanto mais próximo do Senhor e quanto mais longe, ou quanto mais eu consigo dominar os meus desejos, mais livre eu sou. Dá para entender isso ou não? Dá para entender? Então eu sou livre de que forma? Quando eu consigo dizer que eu não preciso de nada disso, aí eu sou livre. Eu não sou livre quando eu falo, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, quando eu quiser. Não, eu sou livre quando eu falo, eu não preciso de nada para viver. E quanto mais próximo de Deus, mais eu estou cheio de Deus, mais eu entrego tudo ao Senhor, mais livre eu sou. Dá para entender isso, sim ou não? E como que eu consigo estar mais próximo de Deus? Se enchendo dele. Eu sou aquilo que eu consumo. Aquilo que eu consumo e aquilo que tem a minha atenção vai me tornar escravo. Eu sou escravo daquilo que eu consumo, ou daquilo que eu consumi agora passa a me consumir. Eu sou escravo daquilo a qual eu entrego a minha atenção. Onde mais eu coloco a minha atenção, mais tem o meu coração, mais eu estou escravo daquilo, né? E nós precisamos entender que eu e você precisamos dar atenção às coisas corretas. E hoje, com a facilidade de mídia e de tanta informação, nós nos perdemos. E ao invés de termos mais conhecimento, mais sabedoria, nós temos informação, mas não se tem conhecimento, não se tem sabedoria. Porque sabe o que é sabedoria? Sabedoria é você saber colocar o conhecimento em prática. Então eu conheço, mas eu não sei praticar aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, eu não tenho sabedoria. Sabedoria é saber aplicar aquilo que eu conheci, aquilo que eu entendi. E aí, quando eu aplico aquilo que eu recebo, né, e eu não estou dando o meu tempo a informações que não vão me construir, eu começo a estar mais perto de Deus. Então, cuidado com o consumo de informações excessivas que não vão te levar para nada. Informações de 10, 20 segundos, ou de 30 segundos, ou de 12 segundos, que é o que o Instagram mais entrega, é só uma sinapse ou uma ideia de um assunto que precisa ser aprofundado, né? E isso é nítido. Você vê que não estou falando aqui sobre a internet, mas eu senti de falar isso. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu senti de falar isso forte, porque você vê um Reels que alcança milhões de 10 segundos, milhões. Mais um Reels de sabedoria, de profundidade, de conteúdo, centenas, poucas visualizações.
Porque nós estamos tão acelerados e achamos que conseguimos, né, ter conhecimento e sabedoria com vídeos curtos, ou simplesmente estamos consumindo, mas nós estamos nos afundando, nós estamos nos distanciando de Deus, de sabedoria, de aplicabilidade, de vivência, de maturidade. Estamos cheios de informações picadas, consumindo informações picadas, mas no momento em que nós temos que resolver uma situação, um assunto, nós não sabemos resolver, como resolver, como proceder, como falar. Dentro de casa, às vezes, nós não sabemos resolver, porque há tanta informação, tanto conteúdo, sem profundidade, sem sabedoria de aplicabilidade, que as pessoas acabam se perdendo. Se perdem nos seus sentimentos, se perdem nas suas emoções, se perdem na sua mente, não tem um conteúdo. Então, não fique consumindo diversas coisas. Eu já falei sobre isso. Eu não fico rolando Netflix, procurando o que eu vou. Eu só assisto coisa que me foi indicada por alguém que eu posso ver claramente o fruto do Espírito. Então, eu vou assistir algo porque alguém que tem o fruto do Espírito me indicou algo. E aí eu vou direto no algo que alguém me indicou. Eu não fico rolando página. Isso daí estressa a sua alma, estressa a sua mente com um monte de informação sem conhecimento, sem profundidade, sem sabedoria. E às vezes você acha que está se achegando mais próximo do Senhor, mas acaba se distanciando por causa de informações picadas, um monte de informação. Sua mente entra em colapso de tanta informação sem um conteúdo denso, sabedoria, e você começa a se perder, e você não sabe por quê. Mas eu estou indo na igreja, eu oro, eu busco, mas você está misturando a comida. Não adianta você falar, eu vou fazer uma dieta de proteína, só um exemplo, tá? Vou fazer uma dieta de proteína, vou comer só proteína, e você começa a misturar carboidrato, né? Aí, tipo assim, eu vou buscar a Deus, eu quero me encher de Deus, mas eu também vou pôr um pouco do inferno, vou pôr um pouco do diabo, vou pôr um pouquinho de prostituição, vou pôr um pouquinho de morte, de terror, e aí eu vou misturando, e aí o meu conteúdo é uma mistureba, e essa mistura acaba me colocando em crise. E aí, quando eu entro em crise, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque eu não me aprofundei, né? Nós estamos em recesso do carisma. Nós estamos em recesso. Esse ano vai ser um ano de recesso. Nós vamos trabalhar esse ano todo o carisma para o ano que vem nós começarmos a turma. Você tem que começar a preparar o seu coração para se aprofundar no seminário. Nós entramos em recesso e vou abrir meu coração aqui. Sabe por que nós entramos em recesso? Isso é um recesso previsto, tá? Pela Global, quando tem 2 ou 3 anos, acontece sim recessos, né? Recesso de 1 ano, recesso de 6 meses, depende. Como a gente já está há 3 anos fazendo carisma, a gente vai fazer esse recesso. Mas nós poderíamos continuar se nós tivéssemos tido o coeficiente, né? O quórum, a quantidade, né? Que precisa uma quantidade mínima. E aí nós achamos por bem fazer o ano todo de recesso para a gente startar o ano que vem, né? O Team está acontecendo, o Carisma Team está acontecendo, seu filho fazendo aula aí, a gente, né, empenhando, seu filho tendo estudo aí da palavra todo sábado, e a tendência é que nós venhamos abrir uma turma também na semana para esses jovens, né, esses adolescentes. Então assim, aquilo que eu consumo, eu acabo me tornando, né? Aquilo que eu entrego meu tempo, eu acabo sendo escravo daquilo a qual consome o meu tempo. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Agora, a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, capítulo 42 ao 47, mas eu vou dar só uma pincelada aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão. Então, ou seja, quais são os 4 pilares da igreja? Doutrina, comunhão, aliança e vida espiritual. Quando nós estamos na igreja, o Senhor vem
nos doutrinando, vem nos forjando em comunhão, vem nos mostrando o que é a aliança forte, e a nossa vida espiritual ela vai sendo agregada. Igreja não é um evento. Igreja não é um evento, igreja é um ecossistema de transformação. Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, o que a igreja produz? O que a igreja produz? A igreja produz espiritualmente, ela produz salvação no novo nascimento. A igreja em nós produz salvação. Convicção do pecado, a igreja produz a convicção daquilo que eu faço, que é o que a humanidade ela mais tem dificuldade de reconhecer os seus erros. A igreja produz essa convicção de que você erra, peca, precisa se arrepender, precisa pedir perdão. A igreja produz reconciliação com Deus. O homem, por causa do pecado, se afastou de Deus, perdeu o contato com Deus. A igreja produz isso, produz essa reconciliação. A igreja produz libertação espiritual, ou seja, nós não somos libertos de tudo na nossa vida de um dia para o outro, em uma oração, mas não, gradativamente, conforme nós oramos, nós buscamos a Deus, Deus vai transformando o nosso interior. Quando eu aceito Jesus, a nossa salvação é imediata, mas a transformação ela é gradativa. Movimentos são excelentes, mas movimentos não produz discípulos, não produz transformação genuína no caráter. Onde é a produção de transformação genuína no caráter? É na igreja. Cura interior vem na igreja, comunhão, corpo. A santificação ela é progressiva. Esse temor do Senhor, esse respeito, essa reverência ao Senhor, ela vem nascendo, ela é ela vai crescendo em nós. Essa identidade espiritual vai sendo clarificada. Essa vida de oração vai sendo construída, nossa mente vai sendo construída. Aí eu não sei ouvir, a maioria das vezes que eu escuto eu não consigo ouvir o Espírito Santo, mas na igreja eu começo a entender, eu começo a ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Como o Espírito Santo fala comigo, como ele age na minha vida, como que eu o sinto. A igreja vem produzindo essa sensibilidade, crescimento na palavra, uma vida devocional no ambiente a qual nós vivemos. A igreja vem produzindo isso em nome de Jesus, é um crescimento que nós temos quando nós nos reunimos. Isso acontece na nossa casa, nós não vemos visualmente, mas está acontecendo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. A igreja é produção de caráter, discipulado. A igreja não produz apenas convertidos, não é apenas aceitar a Jesus, ela produz maturidade. Quando há convívio, há maturidade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos alcancemos a maturidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Maturidade. O que a igreja produz em nós? Maturidade emocional, domínio próprio, humildade. Humildade, fala para o seu irmão, a igreja produz humildade. A igreja produz perdão, fidelidade. A igreja produz compromisso. Tem pessoas que não entendem o que é compromisso, aprende com o evangelho. A igreja produz resiliência em nós, permanência, fé é permanecer. Não há nada nessa vida que você faça que você não precise de resiliência. Tudo que nós fazemos, nós precisamos de resiliência. A igreja produz submissão saudável, entendimento claro do que é submissão e não escravidão. A igreja produz vida de aliança. A igreja fortalece a aliança de comunhão, de amizades, de irmandade, de marido e mulher. Produz restauração de casamento. Nós vemos restauração de casamento, um após outro sendo restaurado, pessoas sendo restauradas internamente e, consequentemente, o casamento sendo restaurado. Nós temos vários testemunhos aqui disso. Cura de traumas. A igreja produz homens responsáveis. A igreja produz homens responsáveis,
homens que assumem responsabilidades, assumem compromisso, homens que sabem o que deve fazer, que não sabiam e passam a saber, mulheres fortalecidas emocionalmente, jovens que não ficam perdidos, jovens com propósito. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ou seja, o evangelismo, ele gera decisão, mas o que gera transformação na nossa vida? Discipulado diário. Tem alguém comigo aqui ou não? Evangelismo, ele gera conversão, amém? Decisão. Mas a transformação, ela vem do discipulado. Impacto social que a igreja produz, ela reduz os vícios. Você sabe que uma das maiores quantidade de pessoas que são libertas do vício, a igreja tem um papel muito expressivo nisso, que a sociedade e o governo não gastam R$1 com isso. A igreja é uma instituição que é gratuita para o Ministério Público, né, para o governo, e ela reduz violência doméstica. Talvez você não está vendo, você não sabe, que a gente não fica colocando essas coisas em relatório, né? E eu vou apresentar um relatório, nós estamos fazendo um relatório bem bonitinho, bem assertivo, para apresentar depois para a igreja. Mas a igreja, ela reduz os viciados. O quanto os viciados que entram na igreja são libertos de diversas formas, né? E diversos tipos de vício que você possa imaginar. A igreja está reduzindo isso, libertação. A igreja reduz a criminalidade. Você sabe o que é isso? A igreja reduzir essa criminalidade, onde você passa, crimes que aconteciam, o evangelho chega, ele reduz a criminalidade do lugar. Dá para entender isso? Sim ou não? A igreja reduz o divórcio, a quantidade de divórcio, por causa de problemas às vezes ínfimos, por causa de falta do Espírito Santo, de sabedoria na palavra. Ensina princípios financeiros. Quantas pessoas que chegam arrebentadas financeiramente na igreja, sem saber o que fazer, mas recebeu uma palavra, recebeu a direção, recebeu a oração. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Recebeu o princípio, a igreja vem forma líderes comunitários, produz um voluntariado de excelência, um coração de servir além daquilo que foi pedido, uma mentalidade do reino, sai de uma mentalidade de escassez, gera assistência aos necessitados. Quanta gente são alcançadas pelo ICARE, por pessoas que muitas vezes a igreja não fica sabendo, mas que passa por mim. As pessoas falam: pastor, eu vou fazer isso, o que o senhor acha? Eu falo: faz assim, dessa forma, e vai chegando. Nós vamos assistindo pessoas, vamos tocando nas comunidades, vamos tocando naqueles que são, nos órfãos, nas viúvas. O evangelho vai chegando, através de onde? Através da igreja. Olha para o seu irmão, através da igreja. A igreja produz rede de apoio emocional. Produz uma rede de apoio onde você não tinha mais. Quantas pessoas de outras cidades, de outros estados vieram para a igreja? Que lindo! Tem pessoas que mudaram de casa para ficar perto da igreja. Pessoas que mudaram, nós recebemos pessoas que vêm culto de domingo, de Indaiatuba, de outras cidades, de outros estados. Pessoas que estão vindo e mudando por causa da igreja, por causa de um abraço que recebeu aqui na frente, por causa de uma palavra, de um sorriso, porque alguém convidou ela para estar na casa dela num GC, a vida dela foi transformada, porque nunca ninguém tinha chamado ela para ir em lugar nenhum. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? A igreja produz índice de depressão a 0. Quantas pessoas depressivas que tomavam remédio, que hoje estão libertas na igreja? Você pode celebrar isso em nome de Jesus? Você pode celebrar em nome de Jesus? Sabe através do quê? Comunhão, relacionamento,
propósito, clareza espiritual, mental, em sabedoria. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Pode dar glória a Deus? A igreja fortalece o que nós temos de mais precioso na nossa vida. A igreja fortalece as crianças através do ensino bíblico. Que pensa comigo, se não há um ensino de algo que constrói, existe um ensino de algo que destrói. Eu vou repetir. Se não há um ensino de algo que constrói, vai estar aprendendo algo que destrói, porque não há espaço vazio que não fique ocupado por alguma coisa. Se não está ocupado por Deus, vai ocupar, qualquer outra coisa vai ocupar, acaba ocupando. Você vai virar um devoto, talvez do Corinthians, você vai virar um devoto do Palmeiras, você vai se encher talvez de alguma coisa. Você vai virar devoto de algum vício. O seu coração, alguma coisa vai tomar o seu coração. Alguma coisa. Por que Deus fala que tem, o Senhor, Jesus nos ensinou que é Deus acima de tudo? Por que Jesus nos ensina que é Deus acima de tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu vi às vezes que pais tinham o filho como um Deus. O filho era tudo na vida. Eles são tudo para nós depois de Deus. Dá para entender isso aqui ou não? É forte isso, mas não, meu filho, não. Quantos jovens eu não atendi e falaram, pastor, a minha vida acabou. Por que acabou? Porque minha namorada deixou. Oxi, acabou de nascer. Você acabou aí, está começando agora. Sua vida acabou, você está doido? O que essa pessoa significa? Por isso que Deus tirou ela da sua vida. Porque ela não tem que ocupar esse lugar. Como assim? Sua vida acabou porque uma boca fedida deixou você? Não, filho. Deus em primeiro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, alguma outra coisa vai tomar o primeiro lugar na sua vida. Se você colocar o seu marido em primeiro lugar, se você colocar a sua esposa, colocar qualquer coisa que toma o lugar de Deus, causa destruição. Você vai ficar frustrado. Não adianta. E se você tiver com Deus em primeiro lugar, cheio de Deus, você vai ver quanto amor a sua esposa, seu esposo vai te dar. Por causa daquilo que existe em você, o seu relacionamento é sarado, o seu filho vai crescer em propósito, sarado também, a sua esposa e etc. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Quando eu tenho Deus, as coisas se resolvem, a unção do Senhor se resolve. Então, muito do que o Estado tenta resolver, a igreja, ela já resolve há mais de 10 mil anos, ela previne formação de caráter, ela previne. Ela já produz isso, produz destino. A igreja, ela ativa chamados dentro do coração. Ela ativa chamados, ela produz descobertas de dons espirituais, formação ministerial, liderança servidora, liderança que sabe servir e não ser um... Me ajuda aí. Fugiu a palavra. Um ditador, não é um ditador, mas uma liderança que serve, como Jesus ensina, servir, propósito de vida. A igreja produz propósito de vida, visão de reino, um envio missionário, multiplicação de líderes, não para em nós, estamos multiplicando o tempo inteiro. Implantação da arca de Deus nos lares, a palavra de Deus, onde nunca havia um culto no lar, hoje tem um culto no lar acontecendo. Você pode celebrar isso em nome de Jesus? Plantação de igrejas, pessoas, formação de pastores, líderes. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos. A igreja não produz plateia, a igreja produz discípulos enviados. A igreja não produz plateia, ela produz discípulos e pessoas que são enviadas.
Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus? Então, espiritualmente, a igreja produz salvação, intimidade, santificação, cura, libertação. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Fala, você só se torna igreja quando você está no corpo. Fala para o seu irmão aí. Só se torna igreja quando você está no corpo. Amém, queridos? Só se torna igreja quando você está no corpo. Não dá para ser igreja sozinho. Relacionamentos que curam e relacionamentos que formam. 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Quero ler com você. 18, do 1 ao 4. E sucedeu que, quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Olha só que poderoso. 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao 4, que nós acabamos de ler. Eu quero ler com você também 1 Samuel capítulo 22, do 1 ao 2. Diz assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isso, eles para lá desceram até ele. Então os que estavam em aflição, e todos que estavam em dívida, e todos que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. 400 homens com Davi. 400 homens com Davi. Então é o seguinte, para a gente entender aqui o que está acontecendo em 1 Samuel capítulo 22, que nós lemos, a gente vai voltar alguns capítulos aqui só para discernimento. Davi ainda é jovem, ok? Quem lembra da história de Davi, que matou leão, matou gigante, se tornou rei? Quem lembra? Em nome de Jesus. Você está com o coração aberto? Fala assim comigo. Fala assim comigo. Eu estou com o coração aberto e receptivo, pois eu quero receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aqui no capítulo 22 a gente vai voltar um pouquinho. Davi era jovem, ele derrota Golias, ok? Derrota o gigante. Ele vai para o palácio, ele começa a prosperar, mas junto com a prosperidade nasce o quê? Inveja, calúnia, difamação, perseguição. Fala para o seu irmão, você está preparado para prosperar? Fala para ele, está preparado para prosperar? Junto com a prosperidade de Davi, vem um monte de calúnia, difamação, perseguição. Só que de Davi não foi pessoas comuns, foi um rei. Saul começa a perseguir Davi, por causa daquilo que Davi carregava, e por causa da prosperidade de Davi. Tá bom o som aí para vocês? Tá bom? Tá muito frio? Não? Tá bom? Tá gostoso? Amém. Então o palácio, para Davi, que prosperou agora, o palácio vira ameaça. O herói agora, Davi, que era o herói, ele vira um fugitivo. Ele vira alguém que foge. E é exatamente esse contexto aqui que entram dois tipos de relacionamento da vida de Davi, que eu quero falar com você rapidamente para que a gente encerre essa série de relacionamentos com o máximo de sabedoria e entendimento na palavra, para que nosso dia a dia seja diferente. Eu quero profetizar sobre você que os seus relacionamentos nunca mais serão o mesmo. Se você recebe, dê um amém bem forte em nome de Jesus. Relacionamento que fortalece. Primeiro, Jonatas. Davi teve um relacionamento que fortaleceu, o relacionamento que ele precisava formar os homens, a qual Deus foi conectando com ele na caverna. Então assim, dois tipos
de relacionamento. Relacionamento que me fortalece e o relacionamento que eu vou formar, que eu preciso formar em alguém. Porque não pode parar em mim. Aquela coisa de criança, não, você é meu amigo, nós somos amigos eternos, dá o dedinho, agora não entra mais ninguém, é só nós e acabou. Não. Deus não nos pede para ter esse tipo de relacionamento. Deus fala, ide e pregai o evangelho a toda e fazei discípulos. Nós lemos aqui o que a igreja produz. Então, antes da caverna, houve uma aliança. E às vezes nós achamos que quando nós fazemos uma aliança com alguém ou num lugar, todos os nossos problemas serão resolvidos. Mas não. Deus nos dá alianças e nos dá relacionamentos, sabendo já por aquilo que nós iremos passar até que a promessa se cumpra. Eu posso ouvir um glória a Deus para isso? Tem coisas que você está vivendo hoje, mas Deus fez alianças, Deus te deu pessoas para que você tivesse relacionamentos de aliança, para que lá na frente esses relacionamentos fizessem sentido para você no momento em que você estiver passando por caverna. Tem alguém comigo aqui? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, antes da multidão problemática, há uma amizade saudável. Imagina se nós não construirmos aqui entre nós relacionamentos saudáveis, amizades saudáveis, relacionamentos de aliança. Por quê? Porque Deus está enviando os endividados, os problemáticos, como que a Bíblia diz aqui, e Davi, e ele trouxe diante do Senhor 22, aqui ó, e todos estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos que estavam descontentes, juntaram-se a ele, e ele tomou o capitão sobre eles, e com ele havia cerca de 400 homens. Que tipo de homens que estavam com Davi? Aflitos, homens aflitos, endividados. E talvez foi esse o motivo a qual você está buscando a Deus, que talvez se tivesse tudo lindo na sua vida, você nem aqui você teria vindo. Mas Deus, sabendo disso, ele disse, deixa eu dar uma atrapalhadinha na vida dele, porque senão ele vai achar que a vida é só isso. E não, mas eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, a minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, é agradável. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? E se nós não construirmos relacionamentos de aliança forte, saudável aqui, quando as pessoas começarem a chegar, ao invés de nós imprimirmos a cultura do reino nas pessoas, elas vão imprimir a cultura que elas trouxeram de fora para a gente. Isso é o mundo na igreja. O mundo não tem voz na igreja. O que tem voz na igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, eu e você temos a natureza de Cristo em nós, nós temos que passar essa natureza a quem está chegando, e não tomar para si a quem está chegando, a cultura de quem está chegando. A igreja é um lugar de acolhimento, nós acolhemos a todos que chegam aqui, mas não a cultura de quem chega aqui. A cultura de quem chega aqui precisa ser mudado. Com a nossa cultura, não, com a cultura daquilo que Deus nos deu, como reino de Deus, como palavra, para que essa cultura seja mudada, transformada, e a vida dessa pessoa seja transformada lá fora. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então, antes da caverna, a aliança. Deus está fazendo alianças entre nós, fortalecendo no GC, no carisma, treinamento, os cultos, busca do Espírito Santo, palavra, discernimento, oração, jejum, comunhão, transformação. Tem, em nome de Jesus, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Nada sustenta, ou ninguém sustenta pressão sem relacionamento certo. Não sustenta pressão sem relacionamento certo. Não dá. Se você não tem um relacionamento certo, conciso, e você não olha o fruto do Espírito na pessoa, fruto do Espírito, coração de submissão, reconhecimento de autoridade, não tem fruto do Espírito. Tem pessoas que ouvem qualquer coisa de qualquer pessoa, que fala o que quer, e não tem fruto do Espírito na vida.
Não ouça, em nome de Jesus, não ouça. Traga para o relacionamento da palavra. Não ouça, não saia ouvindo, vou repetir, não saia ouvindo qualquer bunda suja aí. Desculpa da palavra, mas não saia ouvindo. Cuidado com o que você ouve. Ouça a palavra. Tem uns caras que... Em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Amém? Fala o sermão aí. Ouça a palavra. Em nome de Jesus. Davi e Jonatas, um relacionamento que fortaleceu a Davi. Fortaleceu, deu segurança. 1 Samuel do 18 ao 1 ao 4 que nós acabamos de ler, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Você não vê pessoas que você olha na igreja assim e fala, eu gostei, né? Pastores que a gente faz amizade, que eu falo, os irmãos que a gente se conecta, né? A gente se conecta, né, Sidney? De graça, sim. Por quê? Porque não é que é de graça. Conectou, é o Espírito. Aí eu preciso cultivar aquilo. A pessoa chega, pastor, eu gostei do senhor. Falei, por quê? Sei lá, gostei do senhor. Falei, porque você não me conhece ainda. Mas vamos conhecer para fortalecer isso. Em nome de Jesus, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a alma de Jonatas se liga ali. Jonatas era filho do rei, olha só. Era herdeiro natural do trono, por natureza dele. Ele podia herdar aquilo, mas ele reconhece algo na vida de Davi. Tem alguém que entendeu? A pastora entendeu. A pastora entendeu. Jonatas reconhece a unção que Deus tinha derramado sobre Davi. Então, olha só, um relacionamento saudável. Eu não vou competir com ninguém. Eu não estou aqui para competir espaço. Não estou aqui para competir lugar. Não estou aqui para competir posição com ninguém. Não compete. Uma aliança forte reconhece o que você tem, o outro reconhece o que ele tem, e nós então seguimos numa aliança forte, concisa, relacionamento. Eu sei o seu lugar, você sabe o meu lugar, vamos junto que a gente vai quebrar tudo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É forte, igreja, é forte. Quem tem aliança, relacionamento, reconhece a unção do outro, não se compara, não se sente ameaçado, não quer tomar o lugar do outro, ele se alia. Relacionamentos saudáveis não competem com o propósito de Deus na vida de ninguém, eles cooperam para o bem, todos se cooperando um com o outro para que avancem. Olha só, Jonatas, ele poderia ser o filhinho do papai, príncipe, filho do rei, herdeiro por herança. Olha o que ele faz, ele tira a capa dele, que mostra, a capa mostra a posição, onde ele ocupava, ele tira a capa, recebe a capa. Não, ninguém pegou aqui desse lado não. Jonatas reconhece a unção, e eu estou profetizando na sua vida que vão reconhecer a unção que Deus colocou sobre você. Jonatas reconhece a unção na vida de Davi, ele tira a capa, posicionamento, ele diz, toma a minha capa, toma essa unção, essa posição, porque eu quero me aliançar com você. Aleluia. Relacionamentos saudáveis. Ele tira a espada. Sabe o que significa espada? Força. Você tem a minha força, eu estou com você, a minha força eu vou usar também para ajudar você. Querido, obrigado. Tem alguém comigo aqui, em nome de Jesus? Jonatas, olha o relacionamento que está fortalecendo Davi. Momento difícil, um cinto, ele tira o cinto significa autoridade. Ele fala, olha, eu reconheço tanto a unção de Deus na sua vida, que eu estou te dando autoridade também. Autoridade dada do céu, isso é a aliança. Observe algo comigo aqui importante. Quando Davi vai para a caverna, Jonatas não está lá. Não ouvi glória a Deus nenhum. Jonatas não está na caverna fisicamente, mas a segurança
emocional que ele construiu em Davi o sustentava lá na caverna onde ele estava. Deus está te dando relacionamentos que mesmo quando você estiver escondido numa caverna, ou talvez um deserto, talvez na pior escuridão que você está passando na sua vida, você vai estar bem emocionalmente, porque os relacionamentos que Deus te deu vai te sustentar. Vai te sustentar. Celebre o nome do Senhor. Sou a tua casa, pode entrar. Ou seja, antes de formar pessoas, Deus vai te dar alianças saudáveis, alianças e relacionamentos saudáveis, que não competem com o propósito de Deus na sua vida, mas ajudam, empurram, cooperam com você, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a aliança de fato. Então, ou seja, casamentos precisam de amizade. Não vai viver o casado sozinho, não vai viver, não é apenas convivência, mas precisa, muito além de convivência, uma aliança forte, um relacionamento forte, uma amizade forte. Os líderes precisam de aliança, não apenas subordinados, mas alianças fortes. Eu sempre repito, não sei se você já escutou eu falando, mas os coordenadores sabem disso. Eu não quero mais ninguém comigo. Eu não quero ninguém, eu estou com o senhor, eu estou com o senhor. Não, eu quero pessoas que estão por mim, porque eu estou por você. Eu não quero pessoas comigo, vamos comigo. Não, eu quero pessoas por mim. Eu estou aqui também pelo pastor da minha igreja. Eu estou aqui por Deus em primeiro lugar, mas eu também estou pelo pastor. Eu estou pelo meu irmão. Eu estou pelo líder do meu GC. Eu estou por aquele que está do meu lado. Relacionamento forte. E é isso que o inimigo ele quer tirar do nosso meio. Sabe, uma fala aí, uma fala normal no cotidiano aí? Não, o melhor é ficar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Que mal acompanhado? Mal acompanhado de quem? Isso está virando desculpa para ficar sozinho o tempo todo. Não, sabe o que é, pastor? Mal acompanhado, se o cara é um traficante, bandido e não quer mudar, aí tudo bem. Né? É um estuprador que precisa se converter e não quer, aí tudo bem, comprovadamente, né? Mas a pessoa quer mudar, a pessoa quer ser transformada, o nosso papel é levar o evangelho, discipular, transformar aquela vida também, porque o evangelho veio para todos. Enquanto a mulher que foi pega em adultério, tido como prostituta, chegou aos pés de Jesus, que todos queriam matá-la apedrejada, Jesus olha para ele, cambada de hipócrita, o que não tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Aí a gente pega uma fala, a gente generaliza, e toda generalização é ruim. Antes só, né? Deixa eu ficar sozinho que é melhor, é muito encrenca. Não, isso está querendo dizer, eu não quero mudar também. Relacionamentos que vão nos sustentar, fortes, eles são forjados no fogo. Conversas duras, alianças fortes. Você não tem conversa dura na sua casa, não tem aliança forte. Quantos casais eu já conversei e falou assim, pastor, nunca brigamos? Eu já estranho. Falei, opa, tem coisa errada aí. Como assim vocês nunca brigaram? Nunca discutimos. Como? Opa, tem coisa errada aí. Tem coisa guardada aí que precisa ser falada. Ou não? Se é o santo dos santos. Não. Sentou uma pessoa comigo e falou assim, pastor, aconteceu do nada. Do nada como? A gente nunca brigou e agora a gente separou. Claro que separou. Vocês não acertaram nada no casamento? Vocês nunca brigaram, vocês nunca alinharam, vocês nunca tiveram coisa dura? Alianças duras, conversas duras, alianças fortes. Conversas duras, alianças fortes. Conversa dura, acerta, alinha, realinha.
conversa de novo, molda, entende, cede, perdoa, reconhece, vai alinhando, vai se tornando forte. Nada vai derrubar aquele relacionamento, sabe por quê? Conversas duras, alinhamento, caráter formado, tá junto ali, firmado os pés. Quem está comigo aqui, celebra o nome do Senhor. Jonatas representa relacionamento que nos cura e nos lembra de quem nós somos. Davi estava lá, mas Deus nos chama para entendermos aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi. Ele nos chama para formar outros e não só a nós. E quando nós olhamos para Jonatas mostra aquilo que nós recebemos de Deus e que ainda vai se cumprir, não importa onde eu estou. E aquilo que está acontecendo comigo, Deus vai nos usar para que aconteça com outra pessoa. Caverna, o relacionamento. Quem me dá mais 10 minutos? Amém? Vou perguntar de novo. Quem me dá mais 10 minutos? Amém. Em nome de Jesus. 1 Samuel 22, 1 ao 2 que nós lemos. E juntaram-se a ele todos que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito. Que grupo que é esse? Em aperto. Ou seja, em aperto é pressionados pela vida. Pessoas que foram pressionadas pela vida. Pessoas que foram machucadas nos lugares onde ela passou. Pessoas que foram frustradas no seu trabalho, frustradas em igreja. Pessoas magoadas, pessoas marcadas, pessoas em aperto. Endividados, marcados por erros, ou seja, pessoas que vieram errando a vida toda, que se juntaram com Davi, esse povo que se juntou com Davi. Pessoas amarguradas, feridos por decepções, feridos, e esses homens não estavam prontos, mas eles estavam com o coração disponível a ser moldado e transformado. Quem está me entendendo aqui? E Davi se fez chefe deles, foi juntando essa turma que ninguém queria. E a gente olha para a igreja, né? E com humildade, se a gente parar para pensar, nós somos esses, chegamos magoados, chegamos feridos, chegamos, né? De uma forma já, e às vezes nós olhamos alguém chegando que está nessa dificuldade, a gente já julga. Não, a gente tem que trazer ele. A igreja não existe só para ser Jonatas, que só essa aliança forte, não é só para ser Jonatas, ela também existe para acolher homens de caverna. Em 2 Samuel 23, lá para frente, a gente leu 1 Samuel, eles não são mais descritos como endividados, amargurados. Eles se encontram com Davi, coração ensinável. Aqui eu vou encerrar, porque se eu for continuar, eu vou acabar 2 horas da tarde. Mas eu vou encerrar, pode subir, amém. O Ministério do Louvor, se quiser, pode subir. A igreja não existe só para ter relacionamentos como Jonatas. A igreja existe para nós acolhermos homens e mulheres que também estavam na caverna e estão chegando e estão na caverna. Estão chegando, estão em cavernas. E como eles chegam com um coração já ensinável, um coração pronto a mudar, por isso que nós precisamos estar aliançados em relacionamentos fortes. Como as pessoas estão chegando, olha só, lá no capítulo 23 de 2 Samuel, eles já não são chamados mais de endividados, eles não são chamados mais de aflitos, descontentes, não são. Sabe como que eles passam a ser chamados no capítulo 23 de 2 Samuel? Sabe como que eles chegam? Eles são chamados agora? Valentes de Davi. $400 homens que se tornaram os valentes. Sabe o que aconteceu? Mudou a cultura.
Ah, você não pegou não. Eu vou desenhar para você. Quando nós nos encontramos com o Evangelho, ia falar Piracicaba, a cultura do reino entra em nós, o Espírito Santo entra em nós. Se eu estava ferido, eu não sou ferido mais. Se eu estava endividado, as coisas começam a resolver em nome de Jesus. Se eu estava triste, agora há alegria em mim. 400 homens nessa situação. Quando ele encontra com um homem de Deus, esses 400 homens agora, olá, não, aquele cara não era endividado, aquele cara não era um cara que estava ferido com a igreja, aquele cara não era que estava decepcionado, aquela moça ali não estava perdida. O que aconteceu com ela? Que moça valente, que pessoa alegre, que pessoa cheia do Espírito Santo, que pessoa que é o exemplo para mim. Aleluia! Davi não deu apenas abrigo para eles. Não, aqui a igreja não é apenas um abrigo. Davi ofereceu direção para eles, exemplo para eles, processo. É lindo o trabalho evangelístico, mas sem processo não há transformação. É por isso que muita gente vai na mídia e fala assim: eu sou crente, artista, eu sou crente, mas estava dançando no carnaval. De roupa, que é roupa? Uma roupa. Ah, mas é crente. Ela pode até falar que porque ela crê, mas não teve transformação. Aí o que acontece? Crente é crer. Aí denigre a imagem do evangelho, porque não houve processo. Ela aceitou, ela simpatizou, ela crê que Deus é o Senhor, mas ela não teve transformação. Aí tem uns que sobem no trio elétrico e está cantando a música. Toma, água mineral. Bebeu água, você liberar geral. Você pegou, né? Por quê? Não teve transformação, processo. Relacionamento traz transformação. Amém? Relacionamentos maduros não mantêm pessoas na dor, elas conduzem pessoas ao crescimento. Relacionamento maduro, quando alguém encosta com dor do meu lado, pode se colocar de pé. Quando alguém encosta na dor do meu lado, quando alguém encosta com a dor do meu lado, eu vou conduzir essa pessoa a um crescimento espiritual. Eu não vou ficar massageando, isso mesmo, né? Ele é assim, né? Essa esposa é assim, nossa, eu conheci essa esposa, ela é assim mesmo, né? Ela é assim. Eu conheci sua esposa, nossa, ele é assim mesmo. Não, eu vi lá, não, eu estava lá naquela igreja, eu percebi, é assim mesmo. Não, encosta, relacionamento saudável, essência do reino de Deus, a presença de Deus. Encostou com dor, sai com cura. Encostou com dor, sai com transformação. Encostou com insatisfação, sai alegre, feliz, curado, transformado. Em nome de Jesus. Está com dor? Não, querido, o que aconteceu? A dor, libera perdão, cresce, amadurece. Vamos, que o reino precisa, a palavra do Senhor precisa ser pregada. Vamos junto, eu, você, marido e mulher, vamos junto, vamos pegar a visão nós dois juntos. O que precisa alinhar, o que eu preciso reconhecer? Reconhece rápido, perdoa logo, se arrepende logo, já muda a faixa, a frequência da faixa, já vai para o próximo. Melhora. Espírito Santo, eu não estou conseguindo, me ajuda. Vamos orar. Não estou conseguindo, pede oração, pede ajuda, pede palavra, orienta, clama. Relacionamentos fortes amadurecem pessoas. Era derrotado, agora é vitorioso. Era triste, agora é alegre. Estava depressivo, agora traz alegria para todo mundo. Deus trabalhando nos relacionamentos.
Não é coisas que nós ficamos alimentando. Nós não alimentamos dor, nós alimentamos propósito. Em nome de Jesus. Olha para o seu irmão aí. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo.